Ora, boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Nuno, olá. Olá, Tiago. Hum, Hoje vamos falar de Mecanismos de defesa. mecanismos de defesa, exatamente. Ah, Pá, é uma coisa que fala-se muito, mas se calhar às vezes não de uma forma muito compreensível para quem não é do meio e talvez ajude a clarificar se falarmos um bocado. Ah, Queres que eu comece? sim, eu Em vou até modo assumir. Dicipédia? Hum? Em modo É, Dicipédia. é. Estava aqui a Bem, tentar organizar o discurso para não ficar uma coisa muito comprida e depois pois, popular. vamos lá ver, porque eu tenho uma tendência a complicar. São os mesmos mecanismos de defesa a funcionar. Ah, Sim, mas isso é natural quando qualquer um de nós, se for ouvir alguém falar sobre, olha, seleção de raças de cavalos, hum, é muito natural que quem não perceba do assunto, ao escutar uma pessoa que percebe minimamente sobre seleção de raças de cavalos, se perca à meio da conversa, não é? Bom, o, o nosso processo mental, hum, vê-se na contingência de lidar com uma série de conflitos de interesses. Um, eu diria, o primeiro sítio onde nasce a diplomacia é dentro de cada um de nós. E, e alguns desses conflitos são insanáveis. São insanáveis quer dizer o quê? Há coisas que eu quero, mas não posso de todo. Vamos pôr o meu desejo versus a sociedade. Há coisas que eu quero fazer, mas a sociedade não me permite, desaconselha-me que eu o faça, porque se eu fizesse aquilo que eu quero, que eu desejo, a sociedade seria seriamente prejudicada. Portanto, esta é uma das formas mais simples de pôr a coisa, o eu versus o meio, o eu versus a sociedade, mas, na realidade, uh, muito antes disso, o, o eu colide com ele próprio. Ou seja, eu quero, mas não sou capaz. Ou eu não quero, mas não consigo evitá-lo. E o desconforto gerado por este tipo de conflitos internos precisa de ser mitigado. Caso contrário, tornar-se insuportável e levaria ao colapso do aparelho mental. E é aí que entram os diversos mecanismos de defesa. Uns mais primitivos, mais arcaicos, outros mais maduros, uh, ou melhor, que pressupõem uma maior maturidade do aparelho mental, uh, e que permitem lidar com a tensão que as nossas pulsões ou que o conflito nos gera. E só para acabar, vou usar um exemplozinho relativamente prático e comum do dia a dia. Ah, eu gosto desta provocação, mas não é só uma provocação, eu acredito seriamente. Todos nós temos vontade de matar todos os dias. Mas se o fizéssemos em sociedade, a sociedade não duraria muito tempo, porque andaríamos todos à pancada uns com os outros e matar-nos-íamos todos uns aos outros. Mas, quando somos frustrados, qualquer meio. Um indivíduo que, estando distraído a conduzir, dá uma guinada com o carro para cima de mim e quase me mata. Obviamente, a primeira resposta natural a primeira resposta natural é fugir, para não ser atacado, para não ser destruído.
A segunda é destruí-lo a ele, para que ele não me volte a destruir a mim. Portanto, vontade de matar, todos nós temos, todos os dias. Todos nós temos na altura em que recebemos o recibo das finanças para pagar um imposto qualquer. Mas, efetivamente, em sociedade não podemos andar aos tiros uns aos outros, senão não haveria sociedade durante muito tempo. E um dos mecanismos mais saudáveis para lidar com esta vontade de matar é a sublimação. Ou seja, eu não posso matar o condutor que se distraiu ao volante, não posso matar as pessoas que criaram os impostos, mas posso escrever um poema sobre o assunto, posso pintar um quadro sobre o tema, posso inclusivamente, no desporto que pratico ou na arte marcial que pratico, descarregar uma parte dessa tensão. E se calhar o meu companheiro de karatê vai levar uma pantofada ou duas a mais por conta do IMI, mas pronto, é a vida. Ele também me pode dar pantofadas a mim com regras, ou seja, eu posso descarregar ali uma parte da tensão sem matar e sem ser morto. E pronto, foi assim o preâmbulo que me aproveu dizer. Muito bem. Bom, aí vou começar por dizer isto. É provável que seja um episódio muito, muito freudiano, não é? Porque não só a psicanálise nasce com Freud, mas obviamente que a noção dos mecanismos de defesa também, e são noções, conceptualizações, abstrações para, para a compreensão de determinada fenomenologia mental que continua ainda muito apegada à terminologia freudiana. Eu acho que começo por dizer que esse conflito entre ego e realidade e a preservação. Disse bem, não é? Não quer dizer preservar, é preservar. Uh, a sociedade, já o Freud dizia que a civilização nasce da repressão dos instintos. Portanto, a civilização funda-se porque estes instintos mais primordiais são reprimidos e são, obviamente, talvez aproveitando esta última deixa, de uma forma evoluída, sublimados e postos ao serviço de quem? Do sujeito e do meio. Eu não sei até que ponto se pode dizer que a cultura nasce da sublimação, ou parte dela nasce da sublimação, ou seja, o serviço, o sujeito, aliás, sublima determinadas forças pulsionais uh, em objetos, e isto é uma função muito importante e evoluída, não é? Transformação de pulsões em objetos, portanto, é aquilo que André Green chamava uma função objetalizante. Esta criação de novos objetos, de novas representações, novas ideias, novas abstrações, é uma capacidade evoluída que permite ao sujeito crescer, escrever, uh, realizar filmes, realizar peças de teatro, trabalhar, ter humor. Está posta aqui muito ao serviço de uma relativização, que isto depois vai ser importante para Deixa-me a só gente. sublinhar uma coisa que tu disseste e que acho que é ter humor. Sim, Acho que é a capacidade de brincar com as coisas, sim, sim. Portanto, limando. de relativizar, que é uma coisa importante, até que depois vamos falar da clivagem, e a clivagem não lida, é anti-relativização. No ponto em que eu estou a dizer, não estou a Sim, sim, falar. sim. Sim, sim. Portanto, quando ela é trazida para uma idade que, que não é funcional, que ela é funcional numa determinada fase da vida do sujeito, mas depois deixa de ser. Agora, ainda há uma coisa que eu gostava de acrescentar. A pessoa, quando se defende desta forma, ou seja, quando existe defesa
por mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa querem proteger o ego. E o ego liberta mecanismos de defesa de forma inconsciente, quando se sente ameaçado, perante uma angústia. E isto é importante falar aqui um bocadinho de topografia freudiana. Portanto, tudo é inconsciente, portanto, o id, estas três instâncias, começando o id é completamente inconsciente, o superego é inconsciente, parte do ego é também inconsciente, e esta parte do ego que é inconsciente é aquela que despoleta os mecanismos de defesa para defender este órgão de contacto com a realidade. Órgão, entre aspas, porque é uma instância psíquica. Uh, Isto era só para entregar, pronto, aqui uma noção um pouco mais técnica e teórica, mas que os mecanismos de defesa são inconscientes, são atos reflexos que o sujeito não controla e que, quando rigidificados, podem desenvolver uma constelação psicopatológica. Por exemplo, talvez na neurose obsessiva, uma coisa que se rigidifica bastante é a formação reativa, em que o sujeito, pela sua má gestão que tem da sua própria agressividade, pode se tornar um indivíduo extremamente simpático. É só simpatia. Todo ele é simpatia. Isto pode ser uma rigidificação ao nível da formação reativa. Por exemplo, outro, a rigidificação da racionalização e do isolamento. Um indivíduo que racionaliza tudo, é muito racional. Por exemplo, na histeria, em oposição à neurose mais obsessiva, temos um excesso de recalcamento das representações mais sexuais. E existe toda uma sedução, mas que bloqueia, por assim dizer, a própria sexualidade do sujeito. E é uma coisa mais de natureza feminina. Mas também se pode dizer que há algo a nível masculino, mas é mais raro, pelo menos na minha experiência. Pronto, isto são pequenas contextualizações que eu posso dar. Aqui estou a falar de mecanismos de defesa mais evoluídos. Claro que depois, a nível mais primitivo, a coisa torna-se mais complicada de falar, mas discutível, que é um mecanismo de defesa primitivo, por exemplo, na psicose, é a negação da realidade, que é aquilo que o Lacan chamaria forclusão. Esta forclusão, portanto, cinde, cliva uma grande parte da realidade e obriga o sujeito a criar uma nova realidade delirante para fazer frente a uma grande dor mental. Portanto, é um ego muito precário, clivado, e que se defende, pronto, primitivamente contra uma grande ameaça. E aqui, havendo esta forclusão, a realidade não é tida em conta. E, portanto, é um sujeito que não integra esta noção de lei, não é? De secundarização para obedecer aos princípios da realidade. Bem, isto são assim exemplos, também não me quero esvoaçar demasiado, mas também já dei aqui o meu contributo assim um bocadinho mais, espero eu, didático, para Olha, explicar o que é isto de mecanismos de defesa, de um ponto de vista mais teórico. tu, este é muito, já sabes que é um- é uma campanha onde eu vou tocar muitas vezes, que é quando tu falas da rigidez do- de determinados mecanismos, ou seja, uma rigidificação, por exemplo, a capacidade de racionalizar é importante para a nossa vida, para o cotidiano, Claro, mas eu acho, e vou utilizar a racionalização, que é um mecanismo de defesa, como outro qualquer, mais evoluído, mas é um mecanismo de defesa. Em minha opinião, o problema não é a presença da racionalização, é que é a o grau. escassez de outro tipo de mecanismos para lidar para pensar. Ou seja, quando eu só sou capaz de ser, entre aspas, racional.
Claro, podíamos divagar aqui, mas então não é um mecanismo de defesa, é mesmo uma pobreza do aparelho mental que não tem outros recursos, ou quando é um mecanismo de defesa, o indivíduo tem outros recursos, mas por algum motivo opta não os usar. Só mais um saltinho lá atrás, há uma coisa que tu disseste que eu quero subscrever e salientar bem por baixo, que é o caráter inconsciente dos mecanismos de defesa. A sua utilização não é uma opção consciente do sujeito, é, como direi, é a forma mais eficaz que aquele sujeito, naquela circunstância, encontra para se manter psiquicamente estável. Como aqui às voltinhas, mas salientar sobretudo a ideia, o caráter inconsciente. Ou seja, Sim, a, a sedução e a superficialidade histérica, essa coisa das mulheres, aí vamos concordar em discordar. A histeria existe igualmente nos homens. Não há estatísticas, porque é muito difícil de medir, porque são mecanismos de funcionamento relativamente discretos. Não é? Se nós pensarmos na sedução e na pseudoerotização histérica, é claro que esse mecanismo, esse tipo de funcionamento é privilegiado na nossa cultura nas mulheres, mas já um certo distanciamento afetivo, alguma tangencialidade no contacto, é tão comum nos homens como nas mulheres. E, aliás, nós temos uma figura política em Portugal que é claramente, o indivíduo tem claramente uma perturbação da personalidade, tipo histriónico, paredes meias claro, com uma perturbação narcísica, isto utilizando os critérios da, não vou dizer quem é. Não vou dizer quem é. Não precisa de franzir o zebrolho, não vou dizer, pá, porque é feio, pá, pronto, coitado, o senhor tem as suas doenças, não é? Ah, mas é claramente estão lá os critérios todos. Ah, a superficialidade, a tangencialidade, a sedução, é extremamente encantador. Ah, portanto, é uma figura desse género. Pronto. Mas divaguei aqui. Mas quando estas figuras se comportam, vamos pôr, desta maneira, não o fazem por uma opção consciente de, sobre a forma como se vão comportar. Eles fazem-no, diria eu, e é a ideia com que eu me sinto mais confortável, mas estou aberto à discussão, que é fazem porque não sabem fazer de outra maneira. Não têm recursos. Não há uhum. recursos psíquicos para lidar com o conflito de outra maneira que não seja essa. Um, e estiquei-me aqui, mas quero voltar a sublinhar o caráter inconsciente dos mecanismos de defesa. Não são uma opção escolhida e pensada pelo sujeito. Inclusivamente, são muitas vezes egodistónicos, não são sintónicos com o eu, e causam sofrimento, o próprio mecanismo que, em determinada altura, serviu para mitigar o sofrimento, pode ele próprio virar gerador de sofrimento e de tensão. Eh, Sim. Bem, acho que aproveita aí, vou aproveitar agora o momento também para dizer que os mecanismos de defesa, apesar de, eh, pela sua rigidificação, organizarem estruturas dinâmicas caracteriais mais ou menos psicopatológicas,
São também eles agentes fundadores do psiquismo. Por exemplo, o recalcamento, especialmente o recalcamento primário, na ótica mais freudiana, é muito fundador da topografia interna do sujeito, ou seja, da formação do inconsciente, do estabelecimento de um pré-consciente e, por consequência, de um consciente. A clivagem, que falávamos há pouco, é fundamental para a separação da experiência prazerosa e da experiência frustrante, da possibilidade do sujeito trazer para dentro dele, interiorizar a experiência prazerosa que o objeto dispensa e escorporar ou exteriorizar ou projetar essa experiência frustrante no objeto. Estava a pensar assim em mais mecanismos fundadores do psiquismo, mas é assim, eu acho que fala aqui do recalcamento, da clivagem, e André Green era um autor que falava bastante disto, não é? Do trabalho do negativo, como este trabalho ia evoluindo na formação e do desenvolvimento do psiquismo, e que passava muito por fases e por cada fase ter o seu mecanismo mais ou menos dominante. Olha, que eu saiba, o mecanismo de defesa mais eficaz, hum, olha, está na ordem do dia de falar de bomba atómica, e como mecanismo de defesa é efetivamente a bomba atómica do pensamento, que é a negação. Ou seja, o problema não existe. Hum, Ou seja, falas da negação do denial, uma coisa mais psicótica. sim, sim. Um, e eu gosto sempre de fazer esta pontezinha com a sociedade que nos rodeia, porque, aliás, eu acho que a sociedade que nos rodeia é feita da soma, não é da soma, do tempero dos psiquismos de todas as pessoas que fazem parte da sociedade. Um, Hum. que é, e não vou elaborar por aí porque não é o lugar, mas é a minha opinião, que Portugal é um dos países mais racistas da Europa. Mas o que é afirmado em todos os meios de comunicação, em todos os discursos, é que, antes pelo contrário, não somos. Somos extremamente integradores e, ah, portanto, aceitamos todas as outras culturas e todas as outras raças. Ah, não, nós não aceitamos raças, porque não existem raças. Portanto, nós negamos a existência e, portanto, nem sequer conseguimos lidar com o problema. O problema fica lá na mesma, porque não lidamos psiquicamente com ele. O problema é transformado em não problema e pronto. É mesmo assim. Talvez seria a frase que melhor resume quanto a minha negação. É mesmo assim. Ah, faz-me lembrar a resignação. Uh, Pois, eu já sou mais picuinhas em relação a isso. Eu percebo o que estás a dizer e eu gosto mais de olhar para essa negação, dado que, como falas aqui de racismo e da intolerância ao diferente, eu já olho mais aí para o desmentido, para a recusa, uma coisa mais perversa, na minha opinião. Mas sim, pronto, não deixa de ser primitivo e muito ligado ao Olha, eu arcaico, devo ao dizer, psicótico. mas onde eu quero chegar mesmo é que a nossa cultura ainda está a funcionar num registro que quem nos dera a nós que fosse neurótico. Está aquém de ser neurótico, é um registro ainda psicótico, clivado, com muita negação, eh, e clivado, uma terra
onde há os bons de um lado e os maus do outro. E não há qualidades boas nos maus, nem há qualidades más nos bons. Os bons são purificadamente bons, aquilo que tu falavas há bocado, é projetado no exterior tudo o que é mau, fica deste lado tudo o que é purificadamente bom. É Puro. claro, quando olho para fora, estou lixado porque estou rodeado de coisas más. Foram as coisas más que eu lá pus. São as coisas más que agora vêm atrás de mim e que me perseguem, a postura persecutória do psicótico, que se entreteve a pôr tudo aquilo que é inaceitável para o ego fora de si. Pronto, olha, também não é. Eu tenho um ponto de vista em relação à projeção que é. Não sei se será um mecanismo de pôr fora de, se terá a ver muito mais com quando eu construo a vedação, quando eu construo o limite, quando eu construo a pele psíquica, o que é que fica fora e o que é que fica dentro. Uhum. Eu, numa fase inicial em que não existe uma pele psíquica, que não existe um limite entre interior e exterior, não há eu sequer para me proteger. E aí o único mecanismo é aquilo que é desagradável ou que é penoso não existe. Se existe, é eu. Se a única alternativa é não existe de todo, e a negação aqui faz jeito. Quando começamos a construir o eu e a delimitá-lo, não sei, não sei. Se será um mecanismo ativo em que eu ponho as minhas partes más lá fora, as coisas que me são desagradáveis, projeto-as no exterior, projeção como mecanismo de defesa, tá? Posto fora de mim, se eu construo o limite de mim, deixando essas coisas fora. E, no fundo, expropriando-me de emoções, de pulsões, de desejos, seja o que for. É como se eu, ao construir os meus próprios limites, me expropriasse de partes de mim, para ficar com um eu santificado, purificado, totalmente bom, sem mácula. Uh, enfim, Sim, estiquei-me um bocado. só te esticas, esticas. É, És tipo o Mr. Fantastic, não é? Dos Fantastic Four. sim, com a sua maravilhosa esposa. Pá, Onde é que ela está? Eu não a vejo, ela é invisível, não é? pois, essa é a grande chatice. Está bem. Pois olha, sobre mecanismos de defesa não sei o que dizer mais. Sempre esticar aqui muito, mas acho que os basics. Esta ideia que eu acho que é fundamental, que é o seu caráter inconsciente, não Uhum. é uma escolha com vontade feita pelo sujeito. É muito importante. Realçando também, e se calhar realçando e sublinhando a capacidade de brincar com, de fazer humor, hum, e é engraçado quanto, sobretudo na nossa Europa, o humor é sujeito a tantos espartilhos hoje em dia. Não se pode fazer humor com estas situações, não se pode fazer humor com aquelas situações. Hoje em dia, o humor que existe tem imensos
imensas ressalvas, espartilhos, etc. Porque, de facto, o humor é algo que assusta muito os psicóticos. Ah, estou-me a lembrar de um senhor professor, ele era professor da faculdade, ah, e o senhor era paranoide, pelo menos. Ah, e era muito engraçado porque numa reunião houvesse várias pessoas, eu pude observar isso uma vez ou duas. As pessoas estavam em grupos a conversar e alguém contava uma piada e as pessoas riam-se. E o fulano imediatamente olhava de lado, com um ar desconfiado, não estariam a rir-se dele. Portanto, o psicótico tem muito pouca capacidade de fazer humor, de lidar com o humor, até porque, para o psicótico, as coisas têm só o valor concreto. Há Certo, muito pouca capacidade de lidar com o valor simbólico da coisa. Ahm, e, portanto, o sentido do humor lida sobretudo com o valor simbólico da coisa e não claro. com o valor concreto. Ahm, quando nós. Estou-me a lembrar, eu não me lembro de que era o anúncio, mas foi feito, era alemão. Ahm, acho que era de uma seguradora. Que está um bebê a brincar na linha de caminho de ferro. E nós vemos a imagem de um comboio que se aproxima muito rapidamente, e depois há uma senhora, que vê o bebé no meio da linha de caminho de ferro, corre para o bebé e dá um chute no bebé como se ele fosse uma bola de rugby para fora da linha de caminho de ferro. É claro que esse anúncio nunca passou em Portugal, nunca poderia passar em Portugal, somos demasiado psicóticos para isso. Quer dizer, seria quase como se aquela seguradora estivesse a preconizar que nós protegêssemos os bebés dos comboios e dos automóveis, dando pontapés nos bebés para fora da linha de caminho de ferro, para fora da estrada. Vejam quanto curtinho é a coisa, quer dizer, a solução é dar um pontapé no bebê. Pronto. Ah, diria eu, a solução será mais não deixarmos os bebés andarem sem guarda perto de uma linha de caminho de ferro ou de uma estrada, não é? Porque eles ainda não têm capacidade de perceber o risco. Claro, Pronto. Isto seria como teria que explicar a coisa a um psicótico. claro. E efetivamente nós temos o psicótico fica muito neste ponto, que é a coisa concreta e a incapacidade de, de brincar com as coisas. Olha, Sim. já dar um bom exemplo, se calhar dava-me jeito de ter uma boa trunfa no alto da minha cabeça, não é? Pá, mas sou careca, pá. Olha, e a única coisa que posso falar é de, epá, bolas de bilhar, ou ovos de avestruz, epá, gozar com a minha condição, não é? Eh, Polir epá, a careca para ela ficar brilhante. não, tem que ser pó de arroz, pá, porque senão, para gravações e isso tudo, pá, parece que tenho uma mente iluminada, uma mente brilhante. Não é? Mas se calhar aproveitava essa deixa para. Houve um episódio que eu nunca mais me esqueci e que, por alguma razão, nunca dediquei muito tempo a pensar nisso, me ficou muito guardado na memória. Que certamente recordas que nos anos 90 havia concursos de televisão, TV, na RTP, tipo 1, 2, 3, Hum, Jogos Sem Fronteiras, essas coisas. E eu sim, acho que um deles, eu acho que isto foi no 1, 2, 3 o que se passou. As pessoas tinham que fazer, os concorrentes acho que eram duplas, um homem e uma mulher, normalmente eram casais,
E eles tinham que fazer várias coisas. Era, por exemplo, corrida de obstáculos, não sei, já não me lembro. Outras vezes tinham que fazer tipo uma peça de teatro, imitar dos personagens. Enfim, tinham ali várias coisas. Depois tinha um júri que dava pontuação e no fim ganhava aquele que tinha mais pontuação, não é? E não sei se ganhavam até a bota betil, aquela coisa, já não me lembro. E houve uma vez um casal que num concurso desses, que eu não sei se era um, dois, três, novamente, o que é que faz? Resolve fazer uma peça sobre o vírus da SIDA, nos anos 90, em Portugal. Recorrendo ao humor, não é? Portanto, acho que a rapariga, o rapaz faz de vírus da SIDA e ela estava a entrevistar o suposto vírus da SIDA. E apresentam e tal. Bom, e a peça chega ao fim e instala-se um silêncio ensurdecedor. E o júri, pimba, diz: isto é uma grande brincadeira de mau gosto, zero pontuação, até. Eu lembro-me que eram quatro elementos e um deles até disse: eu não gostei de ambas as provas, dou 12 pontos a cada uma delas. Não me disseram nada. Nem se deu o trabalho de pensar nada. Uh, e pronto, e aquilo ficou. Foi assim um momento pesado, não é, na televisão, porque na televisão, e especialmente nos anos 90, aquilo era tudo muito. Era gravado, não era propriamente ao vivo, e normalmente via-se tudo a correr bem. Uhum. E lembro-me de isto ter sido assim muito constrangedor. Sim, mas repara, o, o, o nosso humor, e é uma brincadeira que eu gosto de fazer, que é procurar online no YouTube ah, publicidade, e há várias compilações, publicidade engraçada ou de boa qualidade, e efetivamente, noutros países, não o nosso, há publicidade muito engraçada, que fala de vírus da SIDA, que fala de bebés a serem pontapeados, que fala, sim, mas E, ninguém anda a preconizar que se trata os bebés ao pontapé. Ninguém claro, fazer uma eh, festa com a SIDA. mas eu aqui, pronto, não estou aqui numa posição de. Mas pronto, criticar ou não criticar, seja o que for. O exemplo que eu dei, este exemplo, porque é que eu o dei? Isto foi nos anos 90. E eu há cerca de um mês ou dois ou três, já não me lembro, fui assistir a um espetáculo de um humorista conhecido aqui nesta praça pública portuguesa. Epá, e o espetáculo é todo ele, do princípio ao fim, eh, muito à base do humor negro e a gozar com o doente oncológico, com a trissomia 21, sei lá, com tudo e mais alguma coisa. Isto era impensável nos anos 90. E é este diferencial que eu quis trazer aqui, sobretudo para cima da Mas mesa. olha que ainda hoje é impensável nos meios de comunicação principais. Eu Tu não sei. foi esse espetáculo num ambiente mais restrito, de certeza. Não, já não me lembro, foi a Almada. E a Ah, Almada é um ambiente restrito. Eu acho que eles não deixam entrar qualquer pessoa em Almada. mas olha, isso eu não sei, eu não sou nativo, portanto não conheço as nuances das terras. Mas E deves ter cartão. ah, eu até partilhei contigo que nos anos 90 também não o Hermano José Exatamente. uh, fez uma peça a gozar com a Última Ceia de Jesus Cristo. E na altura o clero foi muito protestante em relação a isso. E Sim, não sim, sei sim. como é que o próprio Hermano José sobreviveu, mas sobreviveu, Com pronto. dificuldade, mas sobreviveu só até ao outro gag, que foi o gag que lhe fechou o programa mesmo. Foi o gag do Dom Afonso Henriques.
Quando ele gozava com o Afonso Henriques e com a mãe, era um gag desse género, e o programa dele não correu na semana seguinte e acabou-se, foi censurado. Espera aí, nos anos 90 censura? Já não havia, pois não. Bom, e depois também já para não falar de um escritor português que decidiu ir viver para outro país porque escreveu um livro sobre uma personagem muito importante do cristianismo que não caiu bem na cultura portuguesa. Mas esse tipo escrevia muito a mal. Enfim, isso dava todo um episódio para os historiadores. A censura nos anos 90. Ponto de interrogação. Hum? É neta ou bisneta da censura dos anos 70. Enfim, foi o nosso percurso. Agora acho que já estamos um bocadinho mais abertos. Não sou tão otimista, não estamos. Pronto, está bem. Fingimos que estamos. É o perverso. É em vez de não estamos. Há certas ideias que, se tu as exprimires em público, a vida vai-te correr mal. Sim, acredito. Eh, Continua a haver. Bom, mas pronto. A censura fica para Será outro. outro episódio. Sim. Então, e diz-me lá uma coisa: marteladas. Eu não tenho nenhuma hoje. Não sei. Epá, eu já disse que não dizia quem é que o senhor é. Portanto, não digo. Uhum. Bem, é assim, estamos demasiado defensivos para É, entregar marteladas. Não me sinto propriamente sublimativo. não, não, não. Não dá para sublimar. Confesso que não me estou a lembrar assim de nada, nenhuma martelada digna. Não há, quer dizer, há filmes sobre quadros psicopatológicos. Pronto, e Sim, mas são. acho que não é propriamente didático fazê-lo. Não, é isso mesmo, é que os mecanismos de defesa são tão discretos, Uhum. tão invisíveis, eles estão lá, e eles funcionam, e eles geram problema, eles geram. Pronto, enfim, eles funcionam, mas nós não damos por eles. É um bocadinho quase como o motor do automóvel. Epá, pode ser a gasóleo, gasolina, elétrico, hidrogênio, seja lá o que for, a vapor. A maior parte dos condutores não faz a mínima ideia como é que aquilo funciona. Aliás, depois tens aquelas piadas, normalmente são mulheres, mas, enfim, é o chauvinismo. É um chauvinismo engraçado. A tentarem pôr gasolina no carro elétrico, coisa que vai. Sem a mínima ideia como é que aquilo trabalha, mas o facto é que trabalha. E os mecanismos de defesa são também assim, são discretos. Não se no... Estão lá e funcionam e fazem os estragos que fazem, mas não são evidentes. Então, não há marteladas. É isso. Muito bem. Bom, voltamos para a próxima. Já. Até Até breve, então. lá.